Legal. Iniciando aqui mais um webinar da Campinas Tech. Eu queria começar agradecendo aqui ao Fábio Verde e à Débora Santos, né, que aceitaram o nosso convite. Eu sou o Luiz Eduardo Drouet, sou um dos voluntários aí à frente da Campinas Tech. Para quem não conhece, a Campinas Tech é o resultado da fusão entre a Associação Campinas Startups, né, a antiga ACS, e a Rede Global do Empreendedorismo em Campinas. Tá? Então, a Campinas Tech vem desenvolvendo um trabalho importante com foco no desenvolvimento do empreendedorismo de alto impacto, recentemente integrando não só startups, mas também empresas de todos os portes dentro desse ecossistema, procurando fomentar e apoiar o empreendedorismo aqui na região de Campinas, não só no município, mas na região de Campinas. São várias as iniciativas e os projetos da Campinas Tech. Se você está tendo contato pela primeira vez, eu convido você a acessar o site campinas.tech e poder conhecer um pouco mais desse trabalho, agendar um bate-papo com a equipe da Campinas Tech para saber também dos benefícios de se tornar um associado. Lembrando sempre que a Campinas Tech tem um modelo freemium, então você pode fazer a sua adesão, a sua associação sem fazer qualquer tipo de investimento e se beneficiar das atividades, daquilo que a Campinas Tech oferece, e também pode também se tornar um associado premium, né, fazendo investimento mensal e contribuindo, né, não só para ter mais benefícios, mas também para que esse trabalho ele perdure, ele se amplie, para que a gente possa cada vez mais desenvolver a nossa região através do empreendedorismo de alto impacto. Tá? Depois, ao final do nosso bate-papo, eu vou falar um pouquinho das próximas atividades. Na semana que vem a gente tem uma mentoria em grupo com o Hugo da Nano. O Hugo é um grande empreendedor aqui da nossa região, na área de tecnologia, desenvolve projetos super inovadores dentro da Nano, e ele vai estar junto com a comunidade da Campinas Tech na semana que vem, numa mentoria em grupo muito bacana. O pessoal da Campinas Tech também está organizando um happy hour à distância, né? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre a diferença entre isolamento social e isolamento físico. A gente tem que usar as ferramentas a nosso favor para que a gente possa minimamente tentar passar por esse período difícil, né? Mas preservando as nossas relações, mantendo as nossas relações ativas, tá bom? Eu queria apresentar para vocês aqui o Fábio e a Débora, depois falar um pouquinho da nossa agenda, tá? A Débora Cristina dos Santos, ela é Head de Gestão de Pessoas na Enforce, Enforce sempre presente aqui na Campinas Tech, é um dos patrocinadores da Campinas Tech, também tem um forte engajamento aqui no ecossistema. Ela tem mais de 18 anos de experiência em planejamento, implantação, reestruturação, gestão de recursos humanos, atuando principalmente com foco estratégico, sendo responsável por todos os subsistemas de RH. Assegura que os valores, o propósito e a cultura da empresa estejam presentes em todo o negócio, criando condições de atração, retenção e desenvolvimento de talentos e um ambiente de inovação, utilizando metodologias ágeis, num ambiente desafiador, motivacional e com senso colaborativo e com muita criatividade. Ela atua no Comitê Estratégico de Pessoas da Anshan, foi também da diretoria da BRH em Salvador e também é daqui em Campinas. Ela também ministra treinamentos e palestras para profissionais de empresas como Valfilme, M. Dias Blanco, Rober Indústria, Bomix, Tem de Tudo, Planeta BB, Lebesky, o CIE também lá da Bahia. E também apresento, muito obrigado, viu, Débora, por você ter aceitado o nosso convite e estar aqui com a gente. E eu queria agora apresentar para vocês o Fábio Valverde, ele que é graduado em psicologia. Fábio Verde. Fábio Verde, graduado em psicologia pela PUC Campinas e é especialista na área de saúde do trabalhador. Tá? Ele é fundador da Moron Psicologia Company desde 2015 e hoje pertence também à presidência da Aprender, que é a Associação Sem Fins Lucrativos de Profissionais de RH. Então, muito obrigado, viu, Fábio, pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente. Eu queria, Fábio, se possível, que você iniciasse sua fala, né? O tema de hoje é resiliência e inteligência emocional, né? Para esse momento de crise. E eu queria que você, né, começasse falando um pouco, né, como psicólogo, né, quais são as ferramentas e como que a gente deve não só trabalhar para que a gente possa preservar a nossa saúde mental, para que a gente possa manter o nosso equilíbrio durante esse período, mas principalmente que a gente possa atuar também dentro das nossas organizações para que as pessoas possam
passar por esse período difícil, principalmente sair desse período também com mais fortalecidos, com essas competências desenvolvidas. Então a palavra é sua, Fabio. Legal. Nossa, tive um pequeno problema rápido aqui com a internet, mas já voltou. Agradecer o convite aí da Campinas Tech, né? Um prazer poder colaborar aí na parte de psicologia clínica. Bom, primeiro, pensando em inteligência emocional, né? Como uma capacidade de você conhecer suas emoções para você usar isso a seu favor na sua capacidade de adaptação, né? Então, vamos usar inteligência como um sinônimo de capacidade adaptativa, né? E racionalmente vai nos fazer se adaptar. E aí eu queria colocar como pano de fundo, né, também para essa conversa aí, para eventuais dúvidas que vão surgir depois, um conceito de ansiedade, né, didático que eu costumo usar nas palestras que eu faço nas empresas também, que é de imagine o seguinte: tem algo, algum evento, alguma coisa, alguém, qualquer algo que eu não tenho controle total sobre isso, né? Mas no fundo eu queria ter. Isso a gente pode generalizar como um sentimento de ansiedade, né? Então, hoje, nesse momento aí que tem tantas coisas fora do nosso alcance, é natural vir esse sentimento de ansiedade, né? E como primeira dica aí, inicial, eu queria deixar que o problema nunca é ter problema. Problema todos nós temos e vamos continuar tendo. E até bom que tenhamos os problemas para nos mexer. O principal é quando nós não temos perspectiva de solução. Isso sim é angustiante, isso sim é desgastante, né? Então, a perspectiva de solução é muito mais relevante do que o problema, se tratando aí de saúde mental, se tratando de resiliência emocional. É isso aí. Vou passar para a Débora aí. Muito bom, Fabio, obrigado. Débora, como é que vocês têm feito isso na Enforce, né? Como é que vocês têm lidado com esse desafio nos tempos atuais? Obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui, né? E contando um pouquinho da nossa experiência como Enforce. Eu acho que para muitas empresas está sendo tudo muito novo, né? No início, a gente teve bastante preocupação com a parte, poxa, como as pessoas vão acessar, como que vai ser, será que todo mundo tem esse acesso? Criou-se essa ansiedade, né? Aproveitando o termo do Fábio, criou-se uma ansiedade, mas no sentido assim, poxa, como que vai ser, né? Os primeiros 15 dias foi muito mais da gente adaptar ferramentas de utilização para ter esse acesso um com o outro, de acompanhar uma produtividade, de enxergar o que estavam sendo feito. Nos primeiros 15 dias foi muito mais essa preocupação, se as pessoas teriam esse acesso, como fariam essas reuniões, né, esses dailies com as equipes e tudo mais. Treinamos o pessoal e tudo mais. Depois dos 15 dias, a preocupação foi justamente com essa questão emocional, né? Como que as pessoas estavam em casa, né? Para nós da Enforce foi tudo muito novo, então a gente não tinha esse costume de trabalhar home office, não era algo que fazia parte da nossa rotina. Então você tirar a pessoa daquela convivência física, né, como você falou no começo, você fazer com que as pessoas passam a trabalhar em casa, tenham uma produtividade em casa, com filhos, com a família, né, esposa e tudo mais, como que isso estava sendo para as pessoas? E essa questão do emocional, ela impacta diretamente na produtividade, ela impacta diretamente no resultado que você vai trazer. Então, assim, aqui na Enforce, a gente está tendo essa preocupação de ligar para saber como que está com os pais, com os filhos, com a família, o que a gente pode fazer para que torne esse momento um pouco mais, até com a própria família, que a família entenda que é um momento de trabalho. A gente desenvolveu um e-book
com dicas para os pais, né? Tudo para tentar facilitar e trazer emoções positivas para que a gente tire o melhor desse momento. Que bom. E eu sei, acompanhando o trabalho de perto aí da Enforce, né, Débora, que vocês já tinham uma prática de oferecer um trabalho de acompanhar do desenvolvimento dessas competências de inteligência emocional e tudo mais. E até onde eu sei, esse trabalho ele foi intensificado também agora com atividades físicas também, né, com mesmo à distância com um facilitador, com uma pessoa especializada para fazer esse trabalho. Como é que tem sido isso? Qual foi a mudança nesse novo contexto em termos de adesão? As pessoas ficaram mais disponíveis para esse tipo de iniciativa? Aderiram mais? Como é que foi isso? Bom, a gente é brasileiro, a gente gosta de contato, a gente gosta de ver pessoas, né? E como fazer isso de maneira online, de maneira remota? Então, a gente meio que os programas que nós tínhamos, né, que as pessoas participavam fisicamente, a gente está levando para a parte online. A gente tem um programa toda quarta-feira que entra coach, entra dicas de como lidar com essa situação e entra também o educador físico. Ele é formado, ele é mestre, ele entra com a parte de tentar se mexer, né? Porque a gente acaba ficando muito tempo sentado em casa. São poucas interações, pouco telefone tocando, poucas pessoas indo na sua mesa para tomar um cafezinho, né? Então, às vezes, sem você perceber, você acaba ficando muito tempo sem ter essa movimentação. Então, a gente trouxe isso, né, nesse programa e a gente continua fazendo toda essa parte de acompanhamento, de dicas de meditação, de respiração, de exercício e tudo mais, e de uma forma que as pessoas vejam as outras fazendo. Perfeito. Né, que tem essa interação. Perfeito. E isso é importante. Porque na nossa primeira aula, né, o pessoal já tinha mais de uma semana que estava em home office, a gente ainda não tinha implantado. A hora que abriu a tela, que começou a aparecer as pessoas, nossa, que bom ver você, que bom que tem gente, né? E é o que a gente estava falando, não precisa ter o contato físico, né? É só de você saber que tem gente ali te ouvindo, te acompanhando, te olhando, interagindo com você, já traz um alívio nessas questões de, poxa, tá me dando uma tristeza ficar em casa, eu estou trabalhando muito, estou produzindo, mas não tem ninguém para conversar, para tirar uma dúvida, para desabafar, né? Fica tão mais frio essa questão de telefone, então vamos fazer uma chamada de vídeo, né? A gente continua fazendo as nossas reuniões com todo mundo, né? 100%, a gente chama de café com objetivo, a gente continua fazendo os aniversariantes do mês, tudo online. E isso traz aquele sentimento de pertencer. Mesmo longe, a gente está perto. Mesmo longe, fisicamente, a gente está junto. Né? Que legal, muito bom. Parabéns, viu, Débora, o trabalho que vocês têm feito. Fábio, antes da gente abrir para as perguntas do público, né, e reforçando aqui que vocês que estão nos acompanhando estão convidados a fazerem perguntas, é só mandar no chat aí da próprio ambiente de transmissão aí da Eventius e a gente vai encaminhando essas dúvidas aqui. Fábio, quando que a gente consegue distinguir se esse é um sentimento, primeiro, natural do momento em que a gente está vivendo? Então, o home office, ele não é um home office comum, porque é diferente de antes, que a gente ficava o dia inteiro trabalhando, mas saía à noite para dar um passeio, para ir no shopping, para fazer alguma coisa. Agora a gente está em confinamento, então é um novo contexto. Quando que a gente sabe que isso é um sentimento normal desse ambiente? Quando que ele começa a se tornar um sentimento, uma emoção preocupante, e quando que a gente deve, e que eu devo buscar ajuda, seja através de alguma ação num contato social, e quando que eu tenho que observar que isso é um caso mais delicado que envolveria acionar um psicólogo, um profissional da área da saúde para realmente poder ter um acompanhamento profissional, né? Quando que a gente separa esses momentos que são sentimentos normais daquilo que necessita de um acompanhamento especializado para não se agravar, para não virar uma depressão, uma coisa mais séria? Bom, acho que o principal indicador, na verdade, é a própria produtividade, né? Quando esse desgaste, né, vai se extrapolando,
o normal, como você falou, né, o maior problema é a mudança de contexto. Mesmo que você não fosse sair no final do dia para fazer nada após o seu home office, você tinha essa possibilidade. Então, isso é uma perspectiva, isso deixa as coisas mais tranquilas. O próprio contexto é coercitivo, né? Gera um certo desgaste por causa de uma impossibilidade. Nem que eu quisesse, eu poderia ou seria correto sair. Então, o meu termômetro acaba tendo que ser o quanto isso está me debilitando, quanto isso está prejudicando a minha capacidade de concentração, quanto isso está prejudicando a minha produtividade, o quanto isso está prejudicando o meu ânimo, a minha disposição para fazer as coisas, né? E óbvio que a gente tem que aproveitar também esse momento, né, para se cuidar, né? A própria OMS, quando tem as orientações em relação à prevenção de estresse, coloca como tópicos super importantes a alimentação e a atividade física. Né? Perfeito. Alimentação, porque é o que vai mais influenciar o nosso metabolismo, né? É a energia que a gente põe para dentro do corpo, e a atividade física por causa da liberação das endorfinas, né? Que geram um relaxamento. Então, fora o aspecto emocional, que eu tenho sim que ser criativo, ocupar o tempo, não deixar aquele ócio debilitante, né? Então, talvez o principal termômetro seja muita vontade de ficar deitado, muita vontade de ficar dormindo, aquele dormindo que a pessoa acorda tão cansada quanto foi dormir, porque é um sono sem qualidade, né? Mesmo dentro desse isolamento físico, né, que a gente está, alguém convida para fazer alguma coisa, uma videoconferência, bater um papo, e a pessoa não está afim de fazer nada, esse desânimo já começa a ser os primeiros indicadores de que tem algo mais sério, né? Perfeito. E as perspectivas, né? Talvez uma boa estratégia para lidar com esse tipo de coisa seja com pequenas metas. Não precisa ter a meta da semana, tem a meta da sua manhã. Cumpra isso, reflita sobre, deu certo, valeu a pena, consegui fazer, né? Não adianta ficar preso no que eu gostaria que fosse, e sim no aproveitar o que pode ser e otimizar esse processo. Legal. Né? Que nem a Débora falou, a gente está adaptando, então vamos aproveitar essas adaptações. De repente, a vantagem de fazer online tem recursos que pessoalmente não tinha. Às vezes de compartilhar uma tela, compartilhar uma informação, que ali no dia a dia eu não teria tão flexível. Né? Perfeito. Então, é focar menos no que eu gostaria que fosse e aproveitar no que pode ser. Sempre atento a esse termômetro da disposição, o quão disposto eu estou, o quão desgastado eu estou. Óbvio que um dia ou outro, não é a pessoa está em depressão. Não é assim. Todo mundo tem um dia mais para baixo, um dia menos disposto, mesmo fora do isolamento físico. Quando isso começa a ter uma certa regularidade, é que começa a ficar preocupante, e aí vale a pena, sim, procurar um psicólogo tal, para entender melhor as particularidades de cada um. Muito legal, Fábio, muito bom. É importante a gente se autoacolher, né? A gente não ser duro demais com a gente mesmo, né? Porque às vezes essa oscilação que você falou de produtividade, de motivação, de humor, ela ocorre já corria antes, no dia a dia. Só que ela se confundia com a nossa rotina e a gente não percebia. E agora, por a gente estar tão concentrado, isolado, isso fica mais evidente. E acho que a gente não pode se cobrar tanto, né? Mas, obviamente, se perceber um agravamento... Outra coisa que dá para aproveitar bastante é o tempo que a gente tem ganhado, que a gente investiu em deslocamento, né? Então, o nosso dia, de alguma forma, aí tem algumas horas a mais, né? Então, faça coisas por você, né? Se cuida, né? Eu tenho uma cliente que está todo dia se maquiando como se estivesse saindo, né? Ela gosta desse momento, faz bem para ela, é importante isso para ela. Continua fazendo, não é porque vai ficar em casa que não precisa fazer. Legal. Né? É importante cuidar de si mesmo nessas horas.
E só aproveitando essa fala, a questão de ter a sensibilidade, né? Principalmente nós que somos gestão de pessoas, nós que somos líderes, de ter essa sensibilidade, de perceber essa queda de produtividade, mas não é porque a pessoa, poxa, está sentada no sofá porque ela quer ou porque está assistindo alguma coisa no horário de trabalho. Não, é que por essas emoções, por essa mudança tão rápida que aconteceu aqui, no mundo todo, na Enforce, no Brasil, a gente tem que ter essa sensibilidade de entender que essas emoções vão acontecer, vão aparecer, Exatamente. mas como saber lidar com isso? E o gestor e a área de gestão de pessoas ter essa sensibilidade de falar assim, poxa, cada um tem seu time, cada um tem sua forma de digerir essa situação, cada um tem uma forma de lidar com essa situação. O que eu posso também fazer para ajudar? Tem algumas pessoas que não vão conseguir, depois que a gente sair dessa, que se você perguntar, você quer trabalhar home office? Eles vão dizer que não. Eles estão errados? Não, é perfil. Então a gente tem que ter essa empatia com as pessoas têm que se autoconhecer, porque até então, você falar assim, olha, a empresa X trabalha home office, parecia uma coisa, nossa, que coisa boa. Agora a gente está tendo a oportunidade de sentir como que é esse home office. Será que todo mundo tem esse perfil de trabalhar home office? Será que todo mundo vai gostar de trabalhar home office? Perfeito. Eu digo pela própria área de gestão de pessoas. A gente gosta de estar onde tem gente, a gente gosta de acolher, a gente gosta de abraçar, a gente gosta de estar junto, a gente gosta de ouvir as pessoas, né? E nesse momento, diminui esse contato. Então, cabe a gente ter essa preocupação em ligar, saber como está, o que está acontecendo, de dar essa orientação para os gestores também. Legal. Se você perceber que a pessoa está tendo uma queda de produtividade, entenda o que está acontecendo. Porque Legal. é o momento que ele está incerto das coisas, que ele está com medo, está com ansiedade, pode estar caminhando para uma depressão. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade, sim. Legal. Obrigado, Débora. Fábio, você ia complementar? Sim, eu acho muito legal isso que a Débora falou de entender as particularidades, né? Pela Morum, né? A Morum é uma empresa que faz atendimento clínico dentro das empresas. A ideia é levar o psicólogo clínico para atender o funcionário na própria empresa. E atendemos desde o chão de fábrica até qualquer nível aí de liderança, por exemplo. E na semana passada atendi uma funcionária que é do administrativo, né, da parte de DP, está em home office, só que ela não tem uma mesa para trabalhar, porque ela estava reformando o apartamento dela, foi ficar na casa da mãe durante esse período, aí a mãe trabalha com costura, usa a mesa para isso na casa, ela não tem nenhuma estrutura, né? Ela tem trabalhado da cama e não tem a produtividade, né? Obviamente, o corpo dela não entende aquele ambiente como ambiente de trabalho, né? Então, tem funcionários que preferiram ir para a empresa, né? Mesmo com a possibilidade de home office, porque não tem qualidade de internet que dê conta de fazer o home office, né? Então, é complicado, tem muitos contextos, né? Tem pessoas hoje em dia que preferem ir para a empresa, mesmo que for para ficar sozinho, isolado na empresa, porque não consegue se concentrar com o ambiente em casa, né? Muitas pessoas, às vezes, dividem a casa e tal. Então, realmente, são muitas particularidades aí e é uma grande missão aí do gestor equilibrar isso, entender as particularidades, né? E preferencialmente não impor nada partindo de um pressuposto, né? Às vezes a gente parte de um pressuposto que todo mundo tem uma estrutura mínima e não é bem assim, né? Perfeito. Acaba não funcionando. Muito bom. Eu queria contribuir um pouquinho aqui com uma experiência que a gente teve no início dessa semana. A gente sempre faz uma reunião no time da Share no começo, na segunda-feira de manhã com todo o time, né, para alinhar, pra atualizar os resultados, etc. E aí, dado todo esse cenário, acho que muito do que vocês estão trazendo, a gente também sentiu na Share um primeiro pico de produtividade, depois as pessoas foram sentindo um pouco mais esse isolamento, né? E aí a gente convidou a Nicole Fuentes, né, que é uma das maiores autoridades. Não estou ouvindo. Opa!
Agora, será que vocês estão ouvindo agora? Agora sim. Ah, legal. Acho que a internet ela deu uma oscilada aqui. Mas a gente teve a participação da Nicole Fuentes, né, que é uma das maiores autoridades aí no tema da ciência da felicidade, com a gente, e ela falou muito sobre, ela trouxe um acrônimo, né, usando a palavra care, né, que em inglês quer dizer cuidar, e a primeira letra do care, ela falou muito sobre conexão, sobre connect, né? Então a importância da gente se manter conectado mesmo no isolamento físico, né? Não fazer do isolamento físico um isolamento social, como vocês já trouxeram isso, né? E procurar criar momentos de você estar com a sua família, mesmo que não na mesma residência, estar com seus amigos, criar momentos de happy hour, momentos, por que não jantar em família, mesmo à distância. O A, né, do Care, ela trouxe o Activate, que tem a ver com ativar. Então a importância de você não acordar 10 minutinhos antes da sua primeira reunião do dia e só passar escovar o dente e ir para a reunião, mas você criar uma agenda, né, aproveitar, como o Fábio estava comentando, o benefício da gente não ter o tempo do deslocamento, mas da gente acordar sim, fazer atividade física, de tomar um banho. Ela falou até de se perfumar, né? Você falando, Fábio, do caso da sua cliente que gosta de se maquiar, ela falava até do hábito de se perfumar, mesmo que você não vai encontrar ninguém, mas você vai estar mais disposta, né, a poder trabalhar. Ela falou bastante sobre a necessidade do recharge, né, que é reenergizar, né, que é a letra R do care. Então, a importância de você também saber o momento de parar, o momento de você cuidar de você descansar, né, e tomar muito cuidado com essa questão mental que você falou, porque às vezes é o que você disse, você vai dormir ou vai tentar cochilar, mas você não descansa exatamente porque sua cabeça se mantém ativa, né? E a última letra que ela trouxe é o Eat Healthy, né, que é de alimentação saudável, completando aí a palavra care, que eu acho que todo mundo nos primeiros dias acabou indo para alimentação como se fosse final de semana, né? Então é hambúrguer, pizza e doce, chocolate, etc. E é óbvio que chega um momento que isso começa a fazer mal, né, pra gente, porque o corpo, por um período prolongado, tudo isso tira energia, né, então a importância da gente equilibrar esse ponto também. Chegou aqui a primeira pergunta aqui para vocês, do Marcelo Brandão, da Village Marcas e Patentes, grande parceiro aí da Campinas Tech, e ele pergunta o seguinte, vocês estavam falando a importância de equilibrar, né? Mas ele perguntou, o contrário também se aplica? Ou seja, a pessoa não consegue parar de trabalhar, o que fazia em 8 horas fica 12, 13, 14 horas trabalhando, o quanto que isso é produtivo, o quanto que isso é perigoso, tá? Fábio, sua resposta, depois a Débora complementa também com a experiência da Enforce. Perfeito. Bom, a pessoa pode estar usando o próprio trabalho aí como uma esquiva, né? Um subterfúgio aí para evitar aquela ociosidade que acaba gerando desgaste, começa a ficar preocupado com um monte de coisa, começa a ficar ansioso. Então, uma forma de evitar isso acaba sendo a pessoa se manter ocupada, né? O que tem que ficar atento aí é o nível de desgaste, né? Você faz isso um dia, você faz isso 2, você faz isso 3, como que você acorda no quarto dia, né? Algumas pessoas conseguem se adaptar e realmente ter isso como uma ferramenta, né? E aí a pessoa pode estar, digamos, mais adaptada a isso. Mas, bom, se a pessoa gastou 12 horas trabalhando, eu imagino que ela também não tenha conseguido se alimentar tão bem. Ela gastou 12 horas trabalhando, imagino que ela também não tenha feito nenhuma atividade física, né? Então, é importante ter esse equilíbrio aí, essa moderação. Mas é comum, sim, a pessoa ter isso como esquiva, né? Assim como pessoas que têm problemas familiares, que acabam dedicando full time ao trabalho, porque eu quero evitar voltar para casa, eu quero evitar ter contato com a família, e a pessoa usa isso num dia a dia, né? Então é um comportamento até que comum, não é tão raro, não. Obrigado, Fábio. Débora, como é que vocês têm lidado com isso? O pessoal da Enforce gosta de trabalhar. Gosta. Aqui a gente gosta bastante de trabalhar. Nos primeiros 15 dias, aquela ansiedade de querer que as coisas
dessem certo, fazer esse acompanhamento, de saber como que tá as coisas, ter aquele sentimento de não deixar nada escapar as mãos. Aí a gente quando a gente fala, depois a gente começou a conversar com os funcionários, eles falavam, poxa, estou trabalhando, sim, tenho a sensação de estar trabalhando bem mais do que antes, tenho a sensação de que fui muito produtivo, mas agora parece que não, parece que assim, a cabeça também não está mais funcionando como no início. Então, o que a gente falou? Olha, a gente precisa fazer alguma coisa para dar esse equilíbrio, já que as pessoas não conseguem ter por si só, então a gente vai começar a marcar os horários das coisas. Então, assim, a gente conversou com a diretoria para tentar respeitar os horários de almoço, para que as pessoas tenham esse momento com a família, né? A maioria, né, que tem filhos citou essa questão, olha, eu gostaria de estar almoçando com meu filho, com a minha família, para ter esse momento junto. Então, respeitar também esses momentos, essas paradas, né? O que às vezes no escritório tem aqueles 5 minutos, 10 minutos de café, na cabeça dela ela precisa desse momento também, né? Do ciclo. Isso faz parte. É tão sobrecarregado que não existe produtividade, né? E às vezes erra-se muito, gera problemas maiores, e fora a questão da saúde da pessoa também. E a convivência familiar, porque se a gente está dentro de casa, a gente está com os pais, os filhos, se isolar dentro da casa. A gente tem esse lado banheiro, esquece. É isso mesmo. Acho que travou um pouquinho o seu áudio, Débora, mas deu para ouvir a essência do que você estava trazendo e não comprometeu tanto. Vamos dar uma olhada aqui depois na próxima pergunta, questão técnica até da nossa internet, mas deu para entender. Obrigado pela sua contribuição também. Agora a gente tem mais uma pergunta para os dois, mais uma vez, do Felipe. Ele pergunta assim, ó, sou mais produtivo de manhã do que no período da tarde. Há alguma explicação para isso? Como estimular essa produtividade em outros períodos? Fábio, quer começar? Pode ser. Bom, isso é bem subjetivo, né? Na verdade, questão de rotina, né? É igual pessoas que preferem fazer atividade física de manhã, outros que preferem no final do dia, né? Tem um rendimento melhor, né? Não tem uma regra, inclusive, qual que é o melhor horário. Aquela coisa, tem pessoas que são mais diurnas e tem pessoas que são mais boêmias, né? Na área de tecnologia é muito comum pessoas que às vezes gostam de trabalhar em horários, por exemplo, de madrugada, porque não tem distratores e a pessoa consegue realmente focar. Então, na verdade, isso é bem subjetivo, né? E é uma adaptação do corpo, né? Às vezes essa pessoa, ela acorda e ela já, rapidamente, ela tem essa ativação que você tinha comentado aí, né? De já entrar em, digamos, um modo operacional, né? E tem pessoas que demoram um pouco mais para engrenar nisso e depois, às vezes, depois do almoço, ou de repente umas 10, 11 horas da manhã, essa pessoa liga e realmente entra num momento produtivo, né? Isso é muito subjetivo, são perfis de pessoas diferentes, né? Então, como a Débora tinha falado no outro momento, cabe ao gestor também entender esses perfis, né? E boa parte do trabalho de inteligência emocional é justamente eu me conhecendo, eu vou organizar a minha programação, o meu to-do list, o que seja, adaptando a isso. Se eu estou mais produtivo de manhã, eu vou colocar as coisas que me demandam maior foco, maior concentração de manhã, e eu vou adaptar isso à minha forma de trabalhar, né? A minha forma de ser produtivo. Legal. Débora, como é que vocês têm lidado com isso? Eu adiciono essa questão, né? Como que o líder, o gestor, ele deve lidar com esse aspecto? Às vezes tem uma pessoa que é mais produtiva à noite, ou um horário, às vezes, diferente do que está habituado.
E como é que os líderes têm lidado também dentro da Enforce em relação a essas entregas, né? Porque tem muito gestor que fica muito preocupado de ver a pessoa produzindo na frente dele, porque se a pessoa não está na frente dele produzindo, ele sente que a pessoa não está produzindo, né? Então, como que vocês têm orientado os gestores para lidar com esse novo cenário e trabalhar muito mais no alinhamento de entregas do que de ficar controlando ali a pessoa se ela está produzindo a cada minuto ou não? Eu também sigo a linha do Fábio. Eu acho que isso daí é muito individual. Na empresa mesmo, a gente tem pessoas que preferem trabalhar, ficar até um pouco mais tarde, porque diz que rende muito mais em 2 horas a mais que fica na empresa do que, às vezes, pela manhã. E tem pessoas que são opostos, né? Eu acho que até esse momento que a gente está vivendo é um momento de autoconhecimento, da gente identificar isso. Qual o momento que eu sou mais produtivo, né? É no momento da manhã, então é nesse momento que eu vou aproveitar realmente, olhar minha agenda, ver minhas atividades, o que eu preciso entregar, e focar nisso. Se for mais para tarde, eu acho que é um momento de adaptação mesmo, do autoconhecimento com a adaptação desse momento. E veio a calhar, né, o home office também, para você falar assim, poxa, eu pensei que eu produzia muito mais de manhã, porque eu participava das reuniões, eu ia nos comitês, eu fazia isso, eu fazia aquilo, só que eu percebo que não, eu ia meio que só para absorver a informação, mas a minha produtividade era à tarde. Então, é um momento também desse autoconhecimento. E quanto à questão do controle, eu acho que isso é em todos os lugares, nessas empresas tanto mais tradicionais, líderes mais tradicionais, mais reservados nesse ponto, eu acho que meio está quebrando os paradigmas mesmo, né? Dele entender que agora ele tem que confiar mais, né, na equipe dele, acreditar que ele passando a informação, ele vai ter um retorno. Óbvio, né? Não é delargar, é delegar, mas a fazer o acompanhamento. E a gente tem feito esses acompanhamentos. A gente criou uma rotina meio padrão, né? Que a gente tem as dailies de manhã com as equipes, cada líder com a sua equipe, onde determina as atividades do dia. Alguns fazem um intervalo ali do almoço, conversa também com algumas pessoas, e no final do dia tem essas dailies, mas entre equipes, entre os líderes de equipes, porque como a nossa atividade um depende muito do outro, até para dar o feedback de como estão as coisas, né, para dar um alinhamento mesmo de resultado. Mas, assim, hoje a gente percebe que os líderes, eles têm que confiar. Eles têm que acompanhar, mas eles têm que confiar. E não precisa mais estar do lado para acreditar que só assim que vai sair alguma coisa. Mas lembrando que cada um tem um perfil para trabalhar. Tem aquele que vai conseguir trabalhar home office, tranquilo. Você vai falar uma vez, ele vai seguir aquilo que você falou. E tem aquele que você tem que fazer um acompanhamento mais de perto, né? Nem se for online. Mas assim, de você falar, e aí, como tá? Tá com alguma dúvida? Precisa de ajuda? Legal. Por isso que tem que ter essa sensibilidade. Muito bom. Quer complementar, Fábio? Fica à vontade. Só uma coisa que me passou aqui, né? Essa questão do perfil que nós falamos não pode ser uma desculpa para a pessoa não fazer aquela ativação dela, né? Então, realmente, tentar manter uma rotina, um horário de acordar, se arrumar para o trabalho, né? Com aquela coisa, a roupa que usou para dormir, tentar trabalhar com ela. Não fui produtivo, né? Bom, você não teve nenhuma ativação do seu corpo, o seu próprio sistema nervoso, né? Não ativou para você realmente entrar em produção, né? Então, isso aí não pode ser uma esquiva, né, da pessoa falando, não, eu sou produtivo depois do almoço, eu gosto de acordar às 11, né? Não é bem assim, né? Talvez de acordar em determinado horário e buscar uma produtividade, buscar uma ativação da sua consciência, do raciocínio, tudo, talvez isso já ative para você se tornar produtivo. Só que o pessoal não usa isso como uma desculpa. Até porque mudou o ambiente de trabalho. Exatamente. Mas as responsabilidades continuam as mesmas. Exatamente. Sem dúvida, muito bom, muito bem colocado por vocês. Aproveitando o gancho da Débora, acho que esse é mais um exemplo, além do autoconhecimento que vocês trouxeram,
que a gente pode tirar de proveito desse momento, mas também para as lideranças repensarem o modelo de gestão, né? Poxa, se eu precisava observar a minha equipe para eu ter certeza que eles estavam produzindo, poxa, tem alguma coisa de errado, né? Então, utilizar essas metodologias, as dailies, como a Débora trouxe, alinhar bem as expectativas, saber delegar bem e produzir resultado, eu acho que as pessoas que souberem aproveitar esse momento vão sair com essas competências, essas habilidades desenvolvidas. Tem uma outra pergunta que chegou aqui do nosso público, relacionado a esse volume de informações que a gente tem em relação à pandemia, a toda a situação envolvendo o Covid, né, o Covid-19. Então, o Fábio falou no início sobre a importância da perspectiva, né, e acho que isso também tem muito da motivação que as pessoas ficam buscando notícia, procurando o remédio milagroso, a solução milagrosa, ou tentando encontrar uma perspectiva do futuro. Mas na medida que isso não acontece, porque a gente vive um problema profundo, né, que realmente vai tomar um certo tempo para ser resolvido, as notícias elas se repetem e vão ficando cada vez mais negativas e tudo mais. Como lidar com isso? Como a gente, qual o cuidado que a gente tem que ter e como a gente orienta as nossas equipes, né? Depois a Débora pode falar um pouco sobre isso, para a gente administrar essa volume de informações, como que a gente se atualiza, mas ao mesmo tempo a gente não fica maluco com tanta informação negativa aparecendo, né, Fábio? Bom, vou falar da parte do indivíduo e acho que depois a Débora vai falar dessa parte com as equipes aí, né? Funciona melhor assim. Bom, hoje é consenso na psicologia você evitar essa overdose de informação, né? Até porque isso se torna tóxico, se torna desgastante, né? Chega um momento que, na verdade, as notícias e as informações que você vai buscar não te acrescentam mais nada, não te aumentam a perspectiva, não te dão nenhuma referência. Você fica só ocupando a sua consciência, ocupando a sua racionalidade, gerando um desgaste com algo que você não tem muito o que fazer em relação a isso, né? E a melhor forma de lidar com uma ansiedade é você focar em algo que está ao seu alcance fazer, né? E aí você vai se tornando produtivo, se tornando eficiente, dá a sensação, né, a convicção de autossuficiência, que é bem importante nesse momento. Então, assim, a recomendação, inclusive no mundo acadêmico todo, na psicologia atualmente, do sistema conselhos, é para as pessoas escolherem em alguns momentos, escolherem poucas fontes técnicas, científicas, confiáveis, né? Separei o momento do dia no que eu vou acompanhar, como que está agora a situação, e depois se dedicar a coisas que você possa lidar, você tem o que fazer em relação a isso, né? Óbvio, nós temos que nos manter informados até para viabilizar um planejamento, né? Então, o governo liberou o sistema de apoio e tal, eu tenho que estar informado, eu tenho que estar por dentro de todas as informações, mas escolher momentos para isso e não ocupar o meu dia só com isso, porque isso vai me tornar improdutivo, vai aumentar a minha angústia e acaba não me acrescentando nada, né? Tanto em perspectivas de soluções, continua vazio e só vai ficando cada vez mais alarmante e desgastante. E aí eu deixo de fazer coisas que eu poderia fazer e aí, pior ainda, eu posso ficar com culpa de não ter feito aquilo que eu poderia ter feito e porque eu gastei tempo me inundando de informações que só geraram desgaste, né? Legal. Então, para o indivíduo, a orientação hoje é essa. Muito bom, Fábio. Débora? Na linha do Fábio também, essa questão do consumo consciente de informação, né? A gente procurar realmente locais que vão te dar informação, mas que sejam confiáveis, né? O que tem de fake news, o que tem de informação que vai te deixar mais inseguro, mais improdutivo, mais triste, mais ansioso, a gente tem de monte, né? E quanto mais você procura, mais você vai achar esse tipo de informação. Então, eu acho que assim, procurar informações, fontes que sejam confiáveis. No início, né,
dessa situação toda, internamente a gente estava aproveitando os comunicados que vinham dos nossos acionistas e passando para os funcionários para que todos tenham a mesma informação, da mesma forma. A gente aproveita esses momentos do café com conteúdo, que é com 100% da empresa, para passar as informações também, para tranquilizar de certa forma e para que todos tenham a mesma informação e não seja aquele telefone sem fio, né? Um fala uma coisa, outro fala outra. Então é importante que todos estejam na mesma página, todos estejam mais informados de uma forma mais clara, mais sincera, né? E com todas as informações que causem essa questão da esperança também. Olha, as coisas vão mudar, né? As coisas vão melhorar, a gente tem que sair daqui melhor, né? Então a gente tem que passar essa tranquilidade para as pessoas, para que isso dê resultados positivos tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, porque você imagina como está a cabeça de muita gente aí se preocupando com algo que ainda nem aconteceu. Perfeito. Porque vê esses noticiários sensacionalistas, essas coisas assim, então tem que procurar a fonte certa. Perfeito, muito bom, gente. Ótimas colocações. A gente tem mais uma pergunta. Primeiro, um depoimento pessoal do nosso amigo Alexandre Ricói, um dos melhores executivos de tecnologia que a gente tem aqui da nossa região. Ele fala um pouco da experiência dele, depois traz uma provocação para a gente debater aqui também, né? Ele fala: pessoal, estou aproveitando o tempo para estudar temas da minha área, que normalmente no horário de trabalho não conseguiria. Acho que jamais voltaria ao modelo anterior, estou sendo mais produtivo. E aí ele traz essa provocação, né? Acho que acho que a quantidade que o modelo de trabalho deve mudar bastante. Acho que o modelo de trabalho deve mudar bastante. Nosso tempo não pode ser dedicado a uma empresa apenas. Traz essa provocação. Acho que tem muito a ver com o futuro do trabalho, né? Muito dessa discussão das pessoas trabalharem não mais por emprego, mas por projeto, né? Então ele falou: temos muito tempo durante o dia. O que vocês acham sobre isso, né? Então, quanto que o modelo anterior, né, escondia de improdutividade, e agora a gente, de repente, nesse novo formato, começa a encontrar, obviamente, independente dos desafios que a gente está vivendo, dessa questão do isolamento físico, mas na relação com o trabalho, qual é a visão de vocês, não só para esse momento, mas para o futuro? Que tipo de mudanças que a gente está vivendo agora que podem transformar a forma como as pessoas lidam com o trabalho, a forma como as organizações atuam no futuro? Bom, esse contexto, né, que nos foi imposto, na verdade, né, não foi escolha de ninguém, ele permite uma amostra, né? Então, aquela coisa de tentativa e erro do método científico clássico, assim, está sendo um teste, né? Então, obviamente, isso vai despertar conclusões que vão mudar a nossa forma de olhar para uma série de serviços, né? Eu acho que algumas coisas vão continuar, digamos, mais parecido com o que era, né? Mas com certeza muitas áreas, muitas empresas, né? Empresas que às vezes têm um custo altíssimo com espaço físico, né? Vão começar a rever isso, né? Nossa, a empresa tem X andares em determinado prédio, né? Nossa, se eu tiver uma rotatividade de trabalho home office, como algumas empresas já tinham começado a fazer, já libera um custo, já libera um capital de giro, um investimento. Então, a forma de ver o mundo, com certeza, não vai ser a mesma, né? Até porque tanto alguns trabalhos não tiveram dano, né? Não foram tão prejudicados por essa nova forma de trabalhar. Muitos continuam fazendo o trabalho com a mesma qualidade e tanto profissionais conseguiram se testar, né? Coisas que nunca tinham tido a oportunidade, estão até gostando, estão até rendendo, né? Isso que ele falou de não se dedicar a apenas um trabalho, uma empresa, né? Eu não vou falar da parte de, sei lá, econômica disso, né? Mas no ponto de vista psicológico, obviamente é muito saudável você diversificar a sua renda, porque você fica com várias fontes, cai de um lado, você compensa do outro, né? Eu mesmo hoje tenho renda de consultório, tenho renda de empresa, tenho renda de palestras,
Então, no atual momento, o consultório teve uma queda, óbvio, de clientes, até porque o cliente que é corretor de imóveis, cliente que é vendedor, teve uma queda, né? Não tem como, de renda, então reduziu a quantidade de horas de terapia ou realmente interrompeu por enquanto, mas ao mesmo tempo na empresa teve um aumento, né? Um aumento de demanda, um aumento de contrato. Então essa diversificação de renda gera sim uma estabilidade emocional, né? Porque você não está com os dois pés no mesmo barco, então você consegue ter várias saídas. E várias saídas, como eu falei lá no começo, são perspectivas de solução. Isso vai reduzir a ansiedade, vai reduzir a tensão, e quando a gente consegue controlar a ansiedade, a nossa criatividade funciona melhor. Isso ajuda a gente a pensar em novos projetos, pensar em novas possibilidades, né? Então, eu acho que é bem por aí. O mundo não vai ser o mesmo. Acho que muitas empresas já perceberam implementações que vão querer fazer, alguns profissionais também. Isso de usar o tempo para estudar, realmente, é muito melhor eu gastar, às vezes, meia hora lendo alguma coisa do que numa fila de um posto de gasolina que está com preço em promoção, né? Então, realmente, o tempo mudou a forma de olhar para o tempo, né? Legal, muito bom, Fabio. Débora, como é que você vê isso? Eu acredito que realmente ninguém vai sair da mesma forma que entrou nessa situação, ninguém. E eu vejo o brasileiro como um povo tão criativo, né? Você começa a ver empresas que ressignificaram os seus produtos, a sua forma de serviço, e conseguem fazer daquele momento de crise, criar situações totalmente diferentes e que conseguem sobreviver, conseguem conduzir as coisas. Todo mundo vai sair com uma lição desse momento. A própria empresa, a gente estava com um projeto de montagem de uma estrutura organizacional e tudo mais, e veio, né, justamente esse momento para a gente repensar, poxa, algumas coisas que a gente achou que ia ser mais longo, ia demorar um ano e meio, dois, aconteceu em um mês, né? Então a gente consegue testar hoje o que dá certo, né? E aqueles projetos que ficaram, às vezes, muito tempo na gaveta, estão saindo das gavetas, estão acontecendo. Aquelas pessoas que tinham sonhos de realizar alguma coisa estão fazendo. Aquelas pessoas que deixaram hobbies de muitos anos para trás, né? Voltaram a tocar um instrumento, voltaram a falar, né, buscar uma língua, estão enxergando um momento de se ressignificar também, né? De enxergar propósitos diferentes, de valores diferentes no tempo, né? De estar junto com a família. Até vi um post, achei muito engraçado, de um rapaz que falou assim, poxa, nessa quarentena eu tô batendo um papo com o meu irmão, ele é até gente boa, né? Porque às vezes as pessoas não tinham esse tempo de falar uns com os outros, né? Tá tendo esse momento mais próximo. A única coisa é que a gente tem que tomar um cuidado com essas questões das emoções, de ansiedade e tudo mais, para que isso não prejudique esse momento. Né? A gente também respirar, um passo de cada vez, enxergar o que realmente vai trazer valor, o que realmente vai mudar a situação, mudar a sua vida, e a questão dos treinamentos. Que é a melhor coisa que estar fazendo um treinamento, um desenvolvimento do que naquelas notícias, né, que a gente acabou de falar aqui, né? Vamos trocar um pelo outro, né? Vamos ver que realmente vai sair coisa melhor disso, né? Então, acho que todo mundo vai sair com uma lição aprendida, com uma visão totalmente diferente. E eu acredito que eu vou um pouquinho mais longe. Eu acho que o brasileiro ele vai ser protagonista de muita coisa nesse período. Que legal, que legal. Muito bom. A gente está se encaminhando para o final, a gente conseguiu cobrir todas as perguntas que foram feitas aqui. Queria só pedir para que vocês fizessem então uma mensagem final para a nossa audiência, para o público que está nos acompanhando, trazendo o foco no tema da resiliência, né? A gente falou muito sobre inteligência emocional, a importância da gente
saber reconhecer essas emoções, ter o autoacolhimento, saber lidar com essas emoções, procurar trabalhar isso, mas a importância da gente ser resiliente nesse período, entendendo que não é um processo simples que vai se resolver rapidamente. Passado esse período de isolamento físico, a gente vai certamente passar por um período de turbulência, né, do ponto de vista econômico, e a gente não tem dúvida que as pessoas vão precisar usar muito da resiliência. Então, Fábio e Débora, a mensagem final de vocês, né, começando pelo Fábio, depois a Débora, trazendo esse foco no tema da resiliência, por favor. Legal, vamos então pensando na resiliência aí como uma pessoa resiliente é uma pessoa adaptada, né? A pessoa que consegue dar a volta por cima, a pessoa que consegue voltar, não necessariamente à normalidade, mas voltar à ativa, né? Que muitas vezes volta de uma forma diferente. Então, a capacidade de adaptação, né, é muito importante. O ser humano talvez seja um dos animais mais adaptáveis, né? Só ver o tanto de espaço do planeta que a gente ocupa e áreas que demandaram de criatividade para viabilizar essa ocupação, né? Então, eu acho que é um momento que está colocando a criatividade à prova aí. Eu acho que a gente tem que aproveitar para favorecer essa adaptação e desenvolvimento de resiliência, que nós não estamos no isolamento social, né? Estamos nesse isolamento físico. Então, troca ideia com as pessoas, com seus pares, né? Discutam soluções, explique sobre a sua empresa, sobre o seu tipo de serviço para colegas, né? De repente você consegue ouvir de fora, de alguém que não está diretamente envolvido com a sua demanda, né? Ou emocionalmente envolvido com a sua demanda, essa pessoa consegue ter uma sugestão, te dar uma perspectiva de caminho, né? Então, acho que o principal caminho para desenvolver essa resiliência aí é a criatividade, levantamento de informações, dados, referências. Quanto mais referências a pessoa tem, mais criativa ela tende a ser. E também buscar suporte nos colegas, buscar no networking, né? Acompanhando lives. Então, eu acho que é o melhor caminho aí para a pessoa desenvolver a resiliência e se adaptar, né? As mudanças vêm de fora, a gente vai se adaptando e lidando aí. Muito Essa é a bom. dica aí. Muito bom, Fábio. Obrigado. Débora? A gente tem que pensar que toda mudança ela gera um desconforto. Pode ser a melhor mudança na sua vida. Você vai mudar de uma casa para outra, é a casa dos seus sonhos. Mas ela vai gerar um desconforto para você mudar, encaixotar, depois ter que desencaixotar as coisas. Mas o que a gente tem que pensar no depois? Né? Eu acho que essa questão da resiliência é você, olha, estou nesse momento, mas eu vou passar por ele. E pensar da seguinte forma, eu vou passar melhor do que eu entrei. Né? Então, ela traz essa flexibilidade quando você pensa dessa forma. Você consegue enxergar o que é de bom e não ficar preso só às coisas ruins. Eu acho que a gente tem que parar um pouco e pensar no pós. O que isso vai me trazer de bom? O que isso vai me transformar? O que isso vai transformar a minha empresa? O que isso vai transformar a comunidade? A gente vê o quanto as pessoas estão sendo mais humanas, deixando um pouco a parte material, a parte capitalista, né? E indo para a parte mais social, mais humana. Isso já é algo de bom que vai trazer diante de um caos que a gente acabou vivendo, está trazendo algo muito importante. As pessoas estão se sensibilizando mais com umas com as outras. Né? E isso faz parte da resiliência, de você enxergar que você pode mudar, que você tem capacidade para mudar. É você não aceitar essas emoções negativas e definhar. É você usar elas como algo forte, assim, não, eu tenho que passar por cima disso, eu tenho que sair dessa muito mais forte. E a questão principal, eu acho que é da gente ter essa empatia. Eu não falo só o RH, eu não falo só a liderança, mas um colega para o outro, né? Passe a ligar mais para os seus colegas, para os seus amigos, para os seus familiares. Tem essa rotina, né? De ligar, de perguntar como está, de fazer uma videoconferência, de fazer um Face, uma vídeo, de tentar ter esse contato, sabe? A gente passou a entender que as pessoas são mais importantes
do que um carro que hoje está dentro de uma garagem que não pode sair. Né? Então, a gente tem que sair muito melhor. E eu acho que é o papel nosso identificar isso e identificar sempre de uma forma positiva. Muito bom. Olha, eu queria agradecer muito, Fábio, Débora, pela enorme contribuição que vocês trouxeram, né, pela discussão de altíssimo nível que a gente conseguiu proporcionar aqui para a comunidade da Campinas Tech. Queria agradecer muito vocês pela disponibilidade, pela contribuição, pelo conteúdo. Não tenho dúvida de que muitas pessoas que acompanharam aqui vão sair daqui inspiradas a poder aproveitar esse momento difícil, mas para que a gente possa sair melhor depois de todo esse processo. Eu queria, como eu disse no início, reforçar o convite para que vocês continuem acompanhando o trabalho da Campinas Tech, sigam a Campinas Tech nas redes sociais, o site campinas.tech também está lá à disposição para vocês conhecerem. E na próxima terça-feira, dia 14 de abril, a partir das 18 horas, nós vamos ter uma mentoria em grupo com o Hugo Ferreira. O Hugo Ferreira da Nano. A Nano desenvolve uma série de projetos de tecnologia, tem uma experiência riquíssima para poder compartilhar com vocês. Então, vale a pena vocês se inscreverem, investirem esse tempo conosco para poder aproveitar a experiência do Hugo, tá bom? E acompanhem o trabalho da Campinas Tech, prestigiem, se tornem associados, né? Aqueles que ainda não são associados possam se tornar associados e também possam se tornar associados premium, contribuindo para que esse trabalho se fortaleça e cresça cada vez mais, tá bom? Fábio, muito obrigado mais uma vez aí pela disponibilidade. Débora, prazer ter em Force novamente aqui numa das atividades da Campinas Tech. Tamo junto e até a próxima atividade, pessoal. Obrigada. Valeu. Luiz, queria agradecer a Thaís Gargantini, da Expo Ensino, pela recomendação aí, Campinas Tech. Obrigado a você e a Débora aí pela companhia. Excelente. Bom trabalho. Excelente. Obrigado, Fábio. Obrigado, Débora. Vou encerrar a transmissão aqui. Valeu.